Fatos sobre a Genial Investimentos que você ainda não sabia. Mais de 1,5 milhão de clientes. Mais de 250 bilhões em ativos sob custódia. Mais de 200 bilhões em transações no IB. O melhor cartão de crédito do mercado. O maior gerador de energia solar do Rio de Janeiro. Presença da Genial em 100% dos estados do Brasil. Mais de 1 bi por mês em contratos agrícolas. Terceira maior em contratos futuros. Criação independente de conteúdo. Melhor nota do Reclame Aqui e atendimento 24/7. A plataforma mais estável do mercado. Olá, estamos de volta aqui com o Conversa com Zé Márcio. Tenho comigo aqui hoje Adalto Lima, que é economista do Western Asset. Olá, Adalto, tudo bem? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Zé Márcio. Obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, Adalto, vamos conversar um pouquinho, tá? Acho que as situações, quer dizer, temos bastante coisa aí acontecendo nos últimos dias, últimas semanas, né? Quer dizer, tanto no cenário interno quanto lá fora. Vamos começar falando um pouquinho de Estados Unidos. Como é que você viu a eleição lá nos Estados Unidos? Qual é a sua avaliação do processo da política econômica do Trump e os efeitos aí sobre a economia mundial? Márcio, eu vejo assim com alguma preocupação, né, sobre os efeitos da economia mundial. Eu acho que aquela história que venderam por algum tempo, que o Trump fala muito e não faz, se a gente for olhar o que ele fez muita coisa, né? Ele atuou na direção de protecionismo, tem uma visão sobre a questão fiscal que é muito de corte de tributos, principalmente corporativos. A gente pode até achar que tem alguma coisa benéfica no primeiro instante, mas se você não é acompanhado de corte de gastos, a gente sabe que o desequilíbrio permanece. E eu acho que ele foi eleito com essa pauta, né? Todo mundo já sabe o que ele defende, já sabia o que ele defendia, como ele vai agir. Eu acho que é de se esperar, e as nomeações até aqui vêm, vamos pôr assim, rock, né? Todos na linha de realmente endurecer essas questões, tanto migratória como de tarifas, e eu acho que agora com o domínio nas duas casas que ele tem, facilita vários processos, inclusive nessa questão tributária, que é manter o corte de tributos para pessoa jurídica, né, corporativos, para 2026, ou seja, o desequilíbrio fiscal vai permanecer. Eu acho que as tarifas, ele vai fazer um jogo duro com China e outros blocos. Eu não acho que no todo não fica só com a questão chinesa. Eu acho que ele tem uma visão de trazer a indústria, investimentos de volta para os Estados Unidos. Concordemos ou não com essa visão, é o que eu acredito que ele vai fazer. Então, acho que tem um efeito de curto prazo ruim pelas incertezas que traz para emergentes e outros países, né? E no médio prazo, eu sempre tenho uma preocupação de você diminuir a eficiência, a eficácia que você ganhou por décadas com as transações, com um mercado global mais integrado, né? Então, eu acho que isso pode ter, no tempo, um custo também de produtividade global sendo afetada. Cara, tem um ponto importante aí. Acho que a vitória do Trump foi mais ou menos avassaladora, né? Ele ganhou no voto popular, ganhou no colégio eleitoral, nos 7 estados pêndulos, na Câmara, no Senado, quer dizer, teve uma vitória avassaladora. Eu acho que um ponto importante, que é importante pensar e tentar entender, é o que aconteceu do ponto de vista político, né? O que estava por trás desse negócio. A segunda coisa, dentro desse processo, quer dizer, eu acho que uma das interpretações é que foi uma negação do processo de globalização que está acontecendo desde a década de 60, né? Quer dizer, e essa negação do processo de globalização um pouco vai gerar fragmentação do comércio, diminuição de produtividade, etc. Como é que você vê isso? Você começou a mencionar isso, quer dizer, mas a minha preocupação é mais o seguinte, que isso é você acha que isso é uma tendência, ou como aconteceu lá no início do século XX, né? Quer dizer, que você teve uma fragmentação importante do comércio e tal, ou se você acha que isso é um episódio isolado que vai se resolver daqui a pouco? Boa pergunta, mas eu acho assim, quando tem a maior economia global liderando esse tipo de processo, eu temo que não é uma coisa isolada, né? A gente pode até
discutir se vai conseguir ser implementado, porque tem vários interesses corporativos e é da própria população. Em algum momento essa conta aparece, né? A gente sabe, por viver num país que nunca conseguiu se abrir fortemente na parte de comércio, que isso tem um custo, né? Mas isso pode demorar uma década, né? E você vai no processo de fechamento da economia americana, ou de isolar ou dificultar as transações, e que tenha respostas de outros países, né? Que pode ser por 5, 6 anos, né? São as coisas que fogem do ciclo, é um processo mais longo, e depois os custos aparecem, né? Então, eu tenho um pouco mais de preocupação, sim. Eu vejo que há um risco de resposta de outros países, porque você pode começar com a China, aí a resposta da China vai ser, então eu intensifico dumping, ou faço outras coisas para exportar para outros blocos. Aí esses blocos reagem, né? É um pouco do que a gente viu ali acho que na década de 20, 30, né? De processo. Exatamente. Isolar. É um risco, eu acho que é um risco que a gente tem que considerar, né? Qualquer avaliação de alocação, investimentos, a gente precisa pensar que isso pode ganhar tração, ainda mais, como você bem colocou, por uma vitória muito forte do Trump, né? Que lhe dá, de alguma forma, poder e respaldo para ir nessa direção, que foi a direção que ele sempre defendeu. A resposta é se o lado privado começa a falar, peraí, aqui não está funcionando, isso aqui vai dar um desarranjo, né, para minhas estruturas, e o setor privado começa a pressionar. Mas é uma coisa assim que é um risco que a gente tinha meio que esquecido, né, e voltou a estar presente aí. Acho que é essa questão da integração global, né, a gente mover a gente já tinha um movimento na parte de mobilidade de mão de obra, vários países tomando decisões de fechar suas fronteiras, não aceitar a imigração, controlar melhor a imigração. Mas agora nós estamos falando também da parte de capital, né, de empresas, de circulação de mercadorias. Agora, certamente um dos problemas, porque para o Brasil, particularmente, uma das questões que mais preocupa é o efeito sobre a economia chinesa, né? A economia chinesa está num processo de desaceleração relativamente forte. Quer dizer, o futuro presidente Trump disse que vai colocar tarifas de 60% sobre todas as exportações chinesas para os Estados Unidos, e isso provavelmente vai gerar dois efeitos importantes. Por um lado, vai aumentar, quer dizer, vai gerar mais desaceleração, reforçar a desaceleração chinesa. E, por outro lado, vai gerar um enorme desvio de comércio dos Estados Unidos para outras regiões. Quer dizer, algumas pessoas, eu tenho visto aí, quer dizer, alguns economistas prevendo que esse desvio de comércio pode acabar favorecendo o Brasil, porque o Brasil compete com os Estados Unidos nas exportações de produtos agrícolas, tá certo? É o maior exportador, hoje, por exemplo, é o maior exportador de soja, um dos maiores exportadores de milho, tá certo? E vai tirar, quer dizer, com o aumento de tarifas, você vai ter um desvio de comércio, a China vai responder com o aumento de tarifa também e tal, e pode ser que favoreça o Brasil. Você acha que a minha avaliação não é essa, a minha avaliação é que vai ser ruim para o Brasil, quer dizer, vai ser complicado, você vai ter dólar forte com desaceleração do nosso maior parceiro comercial. Mas qual é a sua avaliação? Acho que esse é um ponto interessante, assim, a gente sempre pensa muito em estática comparativa, aqui tem um problema de equilíbrio maior, né? E é verdade, a gente já viu isso, sobrepreço em relação à soja brasileira, em relação à soja em Chicago, essas coisas, mas no médio prazo eu vejo isso aí como um processo que, se levado, né, em escala maior, não só Estados Unidos, mas outros países respondendo, e acho que pode acontecer, porque a China tentando deslocar, todo mundo vai querer se defender também, é você perder a eficiência na economia global, né? Ou seja, um choque de produtividade negativa, ou seja, um choque de oferta negativo, né? E isso acho que é ruim para todo mundo, inclusive para o Brasil. A gente pode até se beneficiar na questão agrícola, mas as outras estratégias podem ser afetadas. Então, eu tenho uma visão um pouco mais
negativa de longo prazo. Curto prazo pode até ter esse benefício. Olha, vai comprar mais de soja brasileira, mais milho aqui do Brasil, mas, sim, o mercado de commodities é o mais competitivo que existe. Você vai pôr um custo adicional para o mundo, né, fazendo isso, que até se reequilibrar pode ser um aumento assim, é uma oferta diferente, né? Então você perde eficiência no médio prazo e tem repercussão para a cadeia produtiva como um todo. E sobre a China, só permita, eu acho que tem algumas coisas interessantes assim, né? A China tem claramente uma desaceleração estrutural, né, de renda média, população envelhecendo, população crescendo menos, né? Excesso de capital, na verdade, né? Isso. E aí, você teve uma coisa que o pessoal nosso do escritório de Singapura sempre fala, assim, olha, as medidas que o governo vem tomando são muito mais olhando pela oferta do que pela demanda, e a China precisa realmente de alguma coisa de demanda. E a população chinesa é uma população que aumentou taxa de poupança, que já era elevada após a pandemia. Claramente, assim, ela se viu desassistida na pandemia, vai fazer uma poupança precaucional maior, porque sabe desse problema, além do que toma um choque de riqueza, que é a questão do mercado de housing, que era uma parte da poupança que eles faziam. Então, assim, a confiança do consumidor chinês segue bastante abalada. Então, tem uma desaceleração estrutural, que é a questão demográfica, a questão da renda média, a questão de excesso de capital, e tem também uma coisa mais cíclica, que é essa desconfiança do consumidor chinês, né? Realmente, eu acho que é uma situação bem complicada. Eu acho que, na minha avaliação, o cenário é bem negativo para a economia chinesa, o que é ruim para o Brasil, né? Nosso maior parceiro comercial. E a minha avaliação, eu concordo com você. Eu acho que no médio prazo, tarifa é sempre ruim, né? Quer dizer, então, sempre desloca a produção, gera ineficiência, etc. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Agora, Adalto, e o Brasil? Está vendo aí, quer dizer, uma discussão sobre esse negócio do pacote fiscal, quer dizer, supostamente ia vir logo depois das eleições municipais, depois não veio, aí depois do G20, o G20 acabou e não veio, tá certo? Não ia ser agora essa semana, também parece que não vai ser mais essa semana, tá certo? E essa coisa do presidente Lula de chamar os ministros que vão ser afetados negativamente pelas medidas é muito estranho, né? Quer dizer, é um sinal, na minha avaliação, pelo menos, é um sinal péssimo. Como é que você está vendo essa coisa do ajuste fiscal? Como é que você vê esse projeto aí? Então, eu concordo com você. Eu penso da seguinte forma: se fosse um governo realmente de coalizão, que você tivesse ministérios chaves de vários partidos, não é, né? Os ministérios que estão sendo chamados para discutir já são do próprio PT ou muito próximo ao PT. Então, é estranho, assim, não é para fazer olha, estou chamando porque eu preciso aqui criar uma condição política para encarar isso no Congresso, dado que eu não tenho maioria no Congresso. Me parece mais uma coisa assim, olha, precisamos acertar um pouco aqui e ali, mas eu sou cético, tá? Mas eu acho que tem algumas coisas estruturais que foram vazadas que se vierem até mais positivo, né? Acho que essa questão dos militares, mudar a apresentadoria dos militares, é uma coisa que foi deixando de ser feita na reforma tributária, é uma coisa importante, na reforma, da Previdência, então acho que é importante. Mas, assim, a regra do salário mínimo, ela já tem um problema no nascedouro, eles vão fazer assim, não, mas vai ficar dentro da regra do arcabouço. Mas, sim, é muito, né? A gente está dando 2,5% com crescimento vegetativo que depende do ano, vai ser 1 e pouco, já é um crescimento de 45% da despesa muito acima do seu limite global, né? Não. Então, assim, são arranjos temporários, né, e que com a demora para ser divulgado, parece que nem isso tem consenso ou que tem apoio, né? E se você não fizer,
fica muito difícil você olhar o arcabouço, que já é frágil, a gente pode discutir um pouco mais essa questão fiscal, né, de estrutural, o arcabouço é frágil para estabilizar a dívida, tudo. Você não consegue nem entregar o arcabouço. Então, assim, e essa demora realmente traz um pouco de preocupação, que não parece que é uma demora de negociação. Olha, estamos negociando, vamos fechar, vai ser... Aí vem um rolo compressor e aprova rápido. Parece, olha, estamos tentando aqui arranjar alguma coisinha, você abre mão disso aqui, outro, não, eu não abro. Então, isso aqui vamos abrir? Não. Aí fica uma coisa meio estranha, e todo dia tem notícia, né? Vai ter isso, no dia seguinte não vai ter isso. Então, é muito difícil, o mercado reflete muito isso, esse processo. Né? Na verdade, os preços dos ativos estão mostrando um desconforto muito grande com esse processo. Né? Você tem aí as taxas de juros em todos os vencimentos já ultrapassaram o nível de 13% ao ano, tá certo? O real já furou 5,80 e está caminhando para os 5,85, 5,90 rapidamente, né? Quer dizer, bolsa para baixo já está nos 127 mil pontos, ou seja, os preços dos ativos estão sinalizando muito desconforto em relação a esse processo aí. Agora, não parece ter nenhum senso de urgência da parte do governo, né? Porque ele só está adiando. Na minha avaliação, quer dizer, na verdade, o que está acontecendo é que não tem consenso dentro do governo e o presidente Lula não tem capacidade mais de impor. Eu estava vendo, quer dizer, lá em 2003, tá certo? Logo no primeiro mandato, quando o Palocci assumiu o Ministério da Fazenda, eles decidiram fazer a reforma da Previdência no setor público, tá certo? Fizeram a reforma da Previdência, uma parte dos deputados do PT votou contra, foram expulsos e montaram o PSOL, tá certo? Então, vê a diferença entre lá atrás, quer dizer, 2003 e agora, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Isso mostra uma perda de autoridade da parte do presidente da República muito importante. E isso é muito ruim para os próximos processos, né? Isso não é só um problema de agora, eu acho que o mercado vai precificar isso aí certamente. Quer dizer, eu acho que daqui para frente vai ter sempre uma desconfiança sobre a capacidade do presidente de implementar as políticas necessárias, quer dizer, principalmente em casos de crise. Agora, o Adalto, quer dizer, temos aí uma pressão inflacionária curiosa, né? A gente tem expectativa para a inflação estar aumentando, o Banco Central resolveu voltar a aumentar a taxa de juros, tá certo? O real continua desvalorizando, isso é um cenário bastante preocupante. Como é que você está vendo esse processo aí? Então, eu acho que volta na questão anterior, né? A gente olha e fala assim, olha, nós temos claramente um problema fiscal, né? Ele foi, eu falo que o segundo semestre de 2022 tem que ser colocado em todo o livro de história econômica brasileira como a maior destruição fiscal em tão pouco tempo, né? Veio com aquela PEC eleitoral e depois a PEC de transição, a gente jogou as despesas, dois pontos de PIB acima, e aí depois a gente resolve como a gente equilibra isso, né? E eu acho que é um pouco disso, né? O mercado olha e fala assim, se você não tem o presidente liderando o processo, ele pondo a cara, ele assumindo, o Congresso não vai entregar. O Congresso entrega muito rápido aumento de gastos. Corte de gastos ou ajustes estruturais precisa, sim, de negociação e, no caso, o executivo pôr a cara a tapa, né, para falar, nós vamos fazer, tem um custo político, eu vou fazer porque isso é importante. E eu acho que fica nesse sentido, o mercado olha e fala assim, está ficando tão difícil que em algum momento eles entregam, assim, não vamos fazer mais, entendeu? Eu acho que é um pouco, quem aprendeu com a Dilma, já começa a pôr nos preços hoje essa questão, que lá atrás, vamos fazer, não sei o que, aí faz gastos parafiscais, lá na época era o BNDES acelerado, hoje a gente já começa a ver movimento de fundos públicos e fundos privados, né, sendo deslocado. Então, acho que o mercado está meio assim, fala, olha, a dinâmica de dívida é ruim, o primário não vai aparecer nos próximos 5, 6 anos, né, para estabilizar essa dívida, e, ao mesmo tempo, só ficou o Banco Central tentando segurar ali na política monetária. Em que momento a gente vai ver
ou o fiscal ele fala assim, esquece, não vamos nem ajustar, vamos acelerar de novo a atividade, ou não dá, o Banco Central não consegue fazer isso sozinho, e aí a gente vai para a dominância. Acho que o mercado está num processo de precificação mostrando essa insegurança, né? Já teve visto o que aconteceu lá atrás. Eu acho que está começando a precificar uma tendência à dominância fiscal, na minha avaliação, tá certo? Eu acho que esse movimento de preço dos ativos, que é desvalorização cambial, expectativas de inflação começando a ficar fora de controle e a taxa de inflação acelerando, quer dizer, eu acho que é muito perigoso. Então, eu acho que é importante. Um ponto que eu acho que é interessante, que eu acho que vale a pena, que eu queria ver qual é a sua opinião, o Brasil tem surpreendido sistematicamente na atividade, né? A atividade tem vindo sistematicamente nos últimos 3 ou 4 anos, né? Desde 2021 que a gente está tendo essa surpresa. Na sua avaliação, o que você acha? Foram as reformas que gerou um aumento do crescimento potencial da economia, é o fiscal, que é um fiscal super expansionista e, consequentemente, está gerando aumento de demanda e está gerando mais atividade. Qual é a sua avaliação desse processo? Olha, ótima pergunta, né, Márcio? Assim, eu sou um dos que tem errado sistematicamente o crescimento, né? Eu também. E, assim, eu acho que os efeitos das reformas estão presentes, de alguma forma, ali ter deslocado, até uma conversa que já tive com você, né? Eu fui ler o que você escreveu, a questão da Nairu ter baixado, você ter melhorado a alocação ali, as pessoas, o custo de contratação diminuiu, ou o risco de contratação diminuiu, então isso aumentaria o nível do produto, né? A tendência eu já tenho um pouco mais de dificuldade, assim, quando eu olho os dados de produtividade, não me parecem ter. A gente sabe que é difícil medir produtividade, mais no curto prazo, tem todos os problemas e tal, mas você olhando várias métricas, assim, não tem ganho. Eu não estou nem pegando os dados mais recentes que mostram até queda de produtividade. Eu acho que tem ali alguma estabilização. E eu acho que aí que mora a minha preocupação, porque toda a surpresa que a gente tem, né, de PIB, a gente tem surpresas para frente de desemprego cada vez mais baixo, né? Então, é meio que um processo de, assim, mais usar os fatores, né? Se a gente olhar o fator de utilização de capacidade na indústria, está lá em cima, voltou aos recordes quase, a mão de obra está sendo super utilizada. Então, acho que assim, tem algum elemento estrutural que deve ter deslocado o PIB potencial, que estava muito baixo ali no período ali Dilma, mas a gente foi utilizando também um fator de utilização de capacidade que aumentou muito ali na recessão, né? Então, lembra um pouco ali 2003 também, 2004, quando a gente teve um grande crescimento, você olha os dados, não tem tanta produtividade, mas você utilizou muito fator de produção que estava ocioso, né? Eu acho que a gente está fazendo isso, só que agora, para mim, acho que já chegou meio que passou do que não é inflacionário. Mas, assim, com a umidade, quem tem errado sistematicamente, pode ser que a gente tenha algum ganho de produtividade PIB potencial, que tenha deslocado o PIB potencial para algo superior a 2,10, 2,20. Eu ainda estou mais na casa de 1,80, então eu vejo que boa parte disso foi choques de demanda que tiveram a contrapartida da utilização de fatores, né? Conversando com o diretor do Banco Central há alguns dias atrás, quer dizer, que eu não vou mencionar o nome, mas ele tem uma hipótese que eu acho que é interessante, que o ponto dele que entre outros, tem muita coisa acontecendo, mas entre outras coisas, um ponto que pode estar afetando a atividade é o fato de que os investidores acham que o governo tem medo da desaceleração. E toda vez que a economia mostra algum sinal de desaceleração, o governo vem com um programa de aumento de gastos, aumento de demanda, que evita que essa desaceleração aconteça. Consequentemente, as expectativas são sempre de que a demanda vai crescer, o que faz com que ela efetivamente cresça, tá certo? Sim. Que é um ponto interessante, mas quer dizer, eu acho que tem... O Lula put.
É um tipo Lula Isso é o Lula put, exatamente, tá certo. Acho que faz um pouco de sentido, porque realmente o governo tem muito receio da desaceleração por causa da popularidade do presidente, né? Quer dizer, o governo está jogando basicamente na ideia, quer dizer, acho que aparentemente, quer dizer, o jogo todo é 26. Então, quer dizer, desacelerar pode ser sim um problema, já não está fácil manter a popularidade com a economia crescendo, desemprego baixo, etc. Você teve a eleição municipal aí, você teve um resultado pífio do governo e um resultado, na minha avaliação, pelo menos, muito forte do partido do PL, né, que é o partido do ex-presidente Bolsonaro. Eu acho que esse fator político pode realmente estar dominando esse processo aí, tá certo? Mas o problema todo é que você está, quer dizer, você já está fora do intervalo. A pergunta, então, deixa eu mudar um pouquinho a pergunta, quer dizer, na verdade, nós vamos ter uma mudança de diretoria do Banco Central. Queira ou não, tá certo, não importa, a gente não sabe efetivamente como vai ser a nova diretoria do Banco Central. Concretamente, o que a diretoria atual mostrou para a sociedade é que a independência do Banco Central faz muita diferença. Se o presidente do Banco Central, se a diretoria quiser efetivamente fazer a política monetária que leva a inflação para a meta, o Banco Central tem todo o poder de fazer. Eu acho que isso ficou muito claro, quer dizer, nas discussões aí entre o presidente, quer dizer, as diatribes do presidente Lula, tá certo, e etc. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Agora, a pergunta que fica no ar é: a nova diretoria vai querer levar a inflação para a meta efetivamente, ou se você acha que tem aí algum tipo de conivência com algum tipo de aceleração inflacionária no futuro? Olha, Márcio, tem um pessoal que fala da banchicanização do BC, né? Que o Banco Central do México sempre tolera a inflação no patamar acima da meta, né? Nunca busca efetivamente a meta. Eu tenho uma desconfiança, assim, primeiro, assim, se tentar fazer isso aqui no Brasil, a gente não entrega nem o teto da meta. A gente tem um processo de piora de expectativa acelerada, a gente já viveu isso no passado, de fazer um trabalho para entregar alguma coisa abaixo do que está, mas não na meta, e a gente sabe que as expectativas desancoram e as expectativas são importantes na formação de preço. Além disso, acho que a indexação que a gente tem no Brasil, acho que acelera esse processo. Então, essa questão, assim, olha, o Banco Central não entregar ou não buscar entregar uma coisa, você não conseguir porque teve algum choque ali, mas você fez todos os movimentos para fazer, eu não compro. Ou a gente vai ter um Banco Central que realmente vai fazer, né, e tem custos, e vai ter custo de juros mais altos, porque você não tem um equilíbrio fiscal ou uma resposta fiscal suficiente, mas eu acredito que essa é a hipótese que eu trabalho. Se eu começar a não trabalhar com essa hipótese, a gente vai trabalhar com um cenário de inflação não estável e ascendente, né? Eu acho que aí tem custos grandes que até o meio político teme. O problema é qual é o custo que a gente vai cobrar disso. A nova diretoria do Banco Central vai ser muito importante, porque aquela votação de 5-4 tem custos até hoje, na minha opinião. Eu acho que ali teve uma coisa de... vai ser um Banco Central político, né? E aí o mercado pôs um prêmio no câmbio rapidamente, depois os juros começaram aí. Então, assim, a minha hipótese básica é que vai ter um Banco Central que vai fazer o que for necessário para trazer a inflação para a meta, tá? O problema que eu vejo é assim, em que momento esse custo vai ficar tão elevado que o mercado não começa a discutir realmente dominância fiscal, ou se o governo vai no sentido contrário, né? Você fala, não, esse tipo de desaceleração eu não quero, é aquilo que a gente estava comentando anteriormente,
e começa a abrir mão do controle do arcabouço, tira algumas despesas do arcabouço para manter a economia estimulada ou usa para fiscal. Então, essa incerteza eu tenho, mas eu acho que o Banco Central independente dá poder para quem entra lá e fala, olha, vamos fazer, a gente tem um custo muito grande de não fazer. Eu não consigo trabalhar no Brasil assim, um Banco Central que busque constantemente uma inflação perto de 4 com a meta de 3. Eu acho que aí a gente vai buscar, as expectativas vão ficar acima do teto e aí você vai com a inflação para cima do teto. Eu concordo, eu acho que no Brasil as expectativas desancoram muito rapidamente. Olha o que está acontecendo aí, né? Quer dizer, essa questão da desancoragem das expectativas agora começou lá atrás, com o presidente Lula brigando contra a meta de inflação, tá certo? Depois foi se agravando com a questão da votação da reunião de maio, tá certo? E etc. Então, e eu acho que as expectativas já estão bem desancoradas, de maneira que é isso aí que você falou, quer dizer, a tendência, no caso do Brasil, é de desancorar as expectativas se o Banco Central não deixar claro que está perseguindo a meta. Então, acho que esse é um ponto importante. Agora, Adalto, só para encerrar essa conversa nossa aqui, essa excelente conversa, lá atrás, quer dizer, o presidente Lula brigou contra a meta de inflação, queria aumentar a meta, 3% é muito pouco, porque não pode ser 4,5% e tal, isso aqui. Isso parece que tinha se resolvido aí, quer dizer, com a adoção da meta contínua, né? Quer dizer, lá na meta contínua está escrito que é um decreto, né? Mas está escrito que a meta é 3%, então, quer dizer, aceitou-se a meta como 3% da parte do governo, mas agora está começando a surgir conversinhas novamente de que 3% é muito baixo. Certo? Teve aí uma carta aberta ao Conselho Monetário Nacional, na qual assinaram pessoas muito ligadas ao próximo presidente do Banco Central, tá certo? Essa semana teve um outro artigo de uma outra economista aí de São Paulo, falando a mesma coisa, que se uma meta muito baixa também pode gerar problemas fiscais. Você acha que essa discussão vai voltar? Sempre volta, né? A gente é pródigo de trazer esse tipo de discussão. Eu não descarto, assim, até uma das coisas, assim, das poucas falas recentes ali, pro que eu fiquei um pouco pé atrás, assim, né? Que tem feito um discurso mais coerente, até bem diferente do que ele fazia no passado. Ele fala assim, olha, o Banco Central não tem que decidir isso, né? Assim, ele faz parte do Conselho Monetário, mas, olha, vocês decidam, tragam para a gente faz essa meta. Então, eu nunca descarto, a gente sempre tem que pegar atalhos, né? A gente sempre tem eu tenho um colega economista que sempre fala assim, parece que a gente tem ojeriza, tem inflação na meta e superávit primário, né? Sempre que a gente busca ali, não, está difícil, vamos abandonar. Eu acho que seria um erro gigantesco, né? Acho que ali para mim, selaria a desancoragem das expectativas. Ninguém vai acreditar na nova meta e nem talvez no teto da nova meta, né? Então, eu vejo isso com bastante preocupação. Sobre isso ser difícil por uma questão fiscal, tudo, tem até um paper, esqueci o professor lá da GV, né, que trabalhou um pouco disso e tal, mas acho que a grande coisa... Sérgio Verlang, não? Não foi o Sérgio Verlang, foi um outro professor, agora esqueci, que chegou a uma conclusão que a meta melhor no Brasil por uma questão de indexação e fiscal seria mais perto de 4 e tudo, mas eu vejo assim, se a gente pelo menos estivesse dando alguma resposta fiscal coerente, a gente poderia discutir se 3% é muito baixo ou não. A gente não está fazendo nada no fiscal, né? A gente fez uma grande expansão fiscal, mantém essa expansão fiscal. Uma coisa que me assusta é que a gente vai ter um déficit esse ano, 0,5, dependendo aí, para efeito de meta é 0,3, né? Com uma arrecadação crescendo quase 10% real, né? A gente não conseguiu entregar um primário. Então, eu vejo isso assim, quando que a gente vai mudar essa dinâmica de dívida, né? E a deterioração da dívida nossa, em termos de composição, quase 50% já em Selic, é muito ruim, né? Então,
eu vejo assim, essa história de mudar a meta para ajudar o fiscal, na verdade, não é um ponto acima que vai fazer o ajuste, porque principalmente que você vai incorporar isso nas expectativas, o juro real que equilibra está dado, você simplesmente vai pagar um nominal mais alto, né? Eu acho que falta uma resposta fiscal séria, né, coerente, mas esse é um eterno debate. Eu lembro quando eu trabalhava com o professor Baixa lá em 96, 97, a discussão do pacote 51, né, 51, assim, aí eu lembro que a gente sentou e falou, Adalto, acho que tem uns 2 pontos aqui que vão para frente, né, o resto não consegue. Agora, Adalto, pode ir. Não, Não, quer dizer, você acha que tem alguma chance deles voltarem a tentar usar o câmbio para estabilizar a inflação? Não descarto. Eu acho que há uma certa... Dentro do Banco Central, do corpo técnico do Banco Central, eu acho que tem uma certa resistência, assim, de fazer usos muito fortes. Assim. O Tombini fez muito isso, né? Aumentou o hedge cambial e mais para 100 bi, que a gente não conseguiu desmontar, né? Até hoje, né? Então, se você fizer a partir desse 100 bi mais 50, você já está indo para um nível de reservas menores, né? Fora a sinalização, né? Aí eu acho que o mercado vai pôr um juro real extremamente elevado. Eu temo assim, você tentar usar instrumento cambial para controlar as outras variáveis. Na verdade, quer dizer, eu estou perguntando porque o juros real já está muito elevado. Quer dizer, você já tem um juros real na economia brasileira hoje que é quase juros real de câmbio fixo, tá certo? É claro que está longe, lá naquela época a gente tinha lá taxa de juros de 40%, 30%, tá certo? Mas está em 13,5%, quer dizer... Para uma economia de câmbio flutuante, é uma taxa de juros muito alta, né? Quer dizer, então, eu acho que é bem preocupante na verdade, minha pergunta é se os investidores já não estão começando a precificar alguma coisa nessa direção. Olha, eu acho que não, mas não descarto. Mas eu concordo com você, tem uma taxa já muito elevada e que chama atenção, né? É um câmbio real. Se você pegar historicamente, está depreciado, né? Nós não estamos falando de um câmbio real que estava apreciado e se depreciou, né? A gente já tinha um câmbio que se depreciou desde a pandemia, não voltou e depreciou daquele patamar, né? Não sei, eu ainda acho que o mercado está mais na incerteza da política aqui dentro, em termos de fiscal / Banco Central, aquele ponto. Será que esse Banco Central vai fazer a política monetária necessária para estabilizar a inflação? Mas será que o governo vai fazer a política fiscal que estabilize dívida? Eu acho que o prêmio está mais refletindo, na minha opinião, isso, do que uma mudança de regime cambial, mas posso estar enganado, né? Agora, um último ponto, assim, o prêmio, esse é um mundo, tem algumas apresentações que eu fiz, assim, é um mundo que a gente tinha esquecido, né? É um mundo que vai ter mais term premium, né? A gente viveu um mundo pós-2008 que os bancos centrais achataram o term premium, era necessário, queriam fazê-lo. Eu acho que agora a gente volta num mundo que o Banco Central não vai ser ativo para reduzir term premium e tem o fiscal global que joga mais term premium. Então, talvez um pouco do term premium brasileiro é o reflexo do term premium global ou americano. Ok. Adalto, um prazer enorme ter você aqui conosco. Vou te convidar de volta para outra conversa lá na frente, tá certo? Depois que sair esse pacote aí. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos tentar fazer outras lá na frente. Um abraço. Muito obrigado, Adalto. Até mais, obrigado. Você já se perguntou qual é o investimento mais seguro do mercado? A resposta é o Tesouro Direto. E se eu te falar que aqui na Genial Investimentos, comprando um título do Tesouro Direto, você ganha mais R$30 para aumentar seu investimento, além de 1 ano de assinatura da versão digital do Valor Econômico? É muito simples. Primeiro, você abre a sua conta gratuita aqui na Genial e escolhe o título do Tesouro Direto que você preferir. 5 dias depois, você vai receber mais R$30 que também vão ficar rendendo. E o seu voucher de assinatura do Valor Digital será enviado por e-mail 10 dias depois da compra do título.
As vantagens de investir no Tesouro Direto são tantas que eu selecionei as 3 principais para contar para vocês. A primeira é que ele é 100% garantido pelo Tesouro Nacional. A segunda é que você pode sacar o valor investido a qualquer momento, pois é um investimento com liquidez diária. Lembrando que aqui na Genial, os R$30 de cashback que você recebe de volta ficam na sua conta, rendendo até abril do ano que vem. E a terceira é que você não precisa de muito para investir. Com R$30 já dá para começar. Não dá para ficar de fora dessa, né? Acesse o link desse vídeo e comece a investir agora.